Olá, eu sou Rodrigo França, este é o Cena TV e nessa semana de Dia das Crianças vamos falar de Seninha, é claro! Amigos do Cena TV, mais uma vez aqui presente com vocês, um episódio especial e hoje vamos falar de Seninha. Tô aqui com o Mauro Rauto. Mauro, valeu mais uma vez aí, né? A gente tá querendo falar com o Mauro faz tempo, mas é que o Seninha é acelerado, né? Então tá cheio de coisa pra fazer, né, Mauro? E como é que tá a agenda do Seninha? E a gente sabe que tem bastante coisa agora, também o desenho animado na TV, o gibi. Como é que estão as atividades do Seninha? Conta pra gente mais ou menos as novidades pro pessoal que tá vendo a gente no Cena TV. Legal, obrigado primeiramente por ter me convidado para participar do Cena TV. Acho que para mim é uma honra. Já passou por essa cadeira aqui muita gente legal, muita gente famosa aí. Estou me sentindo bem honrado aí de estar participando, poder falar um pouquinho do Seninha. Legal. Seninha, acho que todo mundo sabe, foi criado ainda pelo Ayrton, né? Foi criado, na verdade, por dois desenhistas, o Rogério M. Martins e o Ridalti Dias Júnior, que tiveram a ideia em 1991 e apresentaram um projeto para o Ayrton e para o seu Milton. E aí levou um tempo, né? Até 93 e tal, e quando foi no comecinho de 94, o personagem foi lançado, né? Primeira revista do personagem, número 0. Olha aqui, revista... gente. Essa, infelizmente, na TV não tem como passar isso pra vocês, mas ó, estamos aqui com o número 0 da edição do Seninha aqui. Editada aqui pela editora Abril e tal. Quer dizer, levou, então assim, é até importante você falar isso, não é assim que vamos fazer um personagem, não, quer dizer, não, tem todo um procedimento, né, Tem Mauro? todo um procedimento, e aí era bem uma característica do Ayrton, né? O Ayrton aceitou a ideia de montar um estúdio, se montou um estúdio dentro da empresa para desenvolvimento do personagem, porque sempre se teve o conceito e a ideia de levar o personagem para televisão, de ser um personagem de desenho animado, de animação. Então o Ayrton queria mesmo realmente fazer um trabalho assim, eles montaram um estúdio, então levou um tempo para esse estúdio ser formado, tudo. E quem é fã de Ayrton Senna, sabe, você também sabe muito bem, né, Mauro, o Ayrton não fazia nada mais ou menos, né? Então assim, nada tinha mais que ou ser menos. super caprichado e me parece que foi esse o processo mesmo, né? Sim, foi esse o processo, desenvolvimento da parte conceitual do personagem, tudo, ou seja, levou esse tempo aí para se construir toda essa parte do personagem. E aí, na verdade, o Ayrton fez um lançamento oficial na semana do GP Brasil de 1994, teve o lançamento, né? Ele tá até essa com a camiseta, inclusive, aí, essa por aqui baixo você do pode macacão. ter. O número 0, né, é difícil, né, pessoal? Mas a camiseta tá lá na Ayrton Senna Shop. E aí ele fez um lançamento oficial, tudo tal. E aí, naquela época já lançou o primeiro produto, por incrível que pareça, o primeiro produto foi um salgadinho em parceria com a Elma Chips, né? Que o personagem tem dois cães, né? O Becão e o Bicão, né? E fizeram um salgadinho em formatinho de ossinho. Olha, é o primeiro produto licenciado do personagem. Estamos falando de uma coisa, né, Mauro? Hoje em dia, se falar produto licenciado, meio que é mais comum, mas nos anos 90 não era bem assim, né? Nada comum, era um negócio que estava começando, não se tinha a parte de licenciamento tão desenvolvida. O grande, vamos dizer assim, o grande boom de licenciamento de produto, ele veio nessa década, a partir da metade da década de 90, que começou forte o licenciamento no Brasil, já era um costume nos Estados Unidos, principalmente, mas aqui no Brasil ele ganhou muita força a partir da metade da década de 90. E o legal é que, imagina, você tem um embaixador de uma marca, sempre que você vai lançar um produto licenciado, você tem que ter um embaixador. E o Ayrton Senna é o melhor embaixador possível, né? E ele usava as camisas do Seninha. Sim. Inclusive, se a gente puder colocar aquela, como ele chama o Seninha, né? Como o personagem foi criado, ele entrando ali com uma interação com o próprio Ayrton. O filme de lançamento. E era difícil fazer isso Sem tecnologicamente dúvida, na época, né, Mauro? Sem dúvida. Foi um investimento, uma coisa bem legal, que foi o lançamento oficial do personagem para o mercado, né? Então tinha uma interação, o filme de interação entre o personagem e o Ayrton, né? E aí tem toda essa construção que foi feita, né, pro personagem, e o Ayrton ele achava, na verdade, o Ayrton sempre criou, a criação do personagem foi porque o Ayrton acreditava que o Seninha era a melhor forma de ele se comunicar, de ele interagir com as crianças. O Ayrton sempre gostou muito de criança, sempre quis estar próximo de criança, e isso era uma forma bacana de interação entre ele e as crianças, o personagem. E tanto que é até interessante, né? Hoje fica até óbvio, mas a ligação do Instituto Ayrton Senna, que trabalha com a educação, né? Quer dizer, dando essa prioridade aí para o trabalho das crianças e adolescentes, e um personagem infantil, quer dizer, tem tudo a ver mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E agora, né, nos últimos 2 anos,
depois de um tempo aí que o personagem, vamos dizer, ficou adormecido, né? O personagem, por um tempo, a gente fez uma retomada do personagem. Nos últimos 2 anos, a gente quis tomar decisões em relação ao personagem, de quais os rumos que a gente ia dar para o personagem dentro do Instituto Ayrton Senna. E aí fizemos todo um trabalho de pesquisa, grupos de pesquisa, para entender a força do personagem após esses 22 anos que ele havia sido criado. E os resultados foram super positivos para nós. Apareceu que o personagem ainda tem muita força para ser um personagem de animação, né, de entretenimento e, consequentemente, um personagem de licenciamento de marca, de eventos, de muita coisa que está acontecendo. E até aquela coisa, né? De repente você tem um personagem, claro, é inspirado no Ayrton, tem tudo isso, mas ele também tem uma vida própria, ele tem uma característica que, de repente, até a molecadinha que nem sabe de automobilismo, nem sabe de Fórmula 1, e adora o Seninha. Isso acontece também? Acontece muito porque o personagem, ele foi concebido, o formato que ele é concebido, ele é um personagem que, além de ser um personagem inspirado no Ayrton, que tem todo esse vínculo com velocidade, rapidez, ele é um mini piloto e tal, ele é um garoto que vive aventuras cotidianas. Então ele vai na escola, ele tem os amigos, ele tem um rival, né, da rua dele. Ou seja, tem toda uma série de coisas que as crianças vivem no dia a dia, né? E é isso que a gente procura transportar para o personagem. Essa vida cotidiana que as crianças levam e principalmente os valores do Ayrton. Acho que o personagem é uma forma muito interessante e isso apontou nas pesquisas que pais, mães desejam isso, que o personagem pode ser um fio condutor para levar valores do Ayrton para essa turminha que está crescendo aí, que são valores muito interessantes. Eu imagino isso, porque realmente você é um pai ou uma mãe, você tem preocupado com o que o filho está assistindo na TV, está vendo nos livros, nos gibis, e aí de repente você tem um personagem com grandes valores, a gente sabe, né, inspirado no Ayrton, quer dizer, meio que como se ele juntasse o melhor de 2 mundos, né? Sem dúvida. Vocês têm essa percepção? A gente tem essa percepção e agora a gente está, nesse exato momento, fazendo diversas coisas. Então a gente, para os próximos anos, a gente vai colocar um desenho animado, uma série animada na televisão. Isso é muito legal. A gente ainda não tem o canal certinho, mas a gente está trabalhando nisso. Já tem episódios, né? Sim, a gente já tem pílulas que estão no Discovery Kids todo dia, ao longo da programação. A gente tem lá o Zupt com o Seninha, que é a nossa série. Eu vou pedir pro diretor nosso aí, ô Jonas, dá pra pôr um trechinho aqui, de repente, do Seninha? Dá, né? Então, beleza, ó. Ele falou que dá, então vamos conferir só um trechinho. Zupt com o Seninha. Mas quem disse que era fácil? Sai da frente! Ai, me dei mal. Eu já tava com saudade da rodinha. Legal, então, é mais ou menos nessa linha, né, mano? Nessa linha, a gente tem o Zupt e a gente agora quer fazer uma série longa, né, animada, episódios de 11 minutos, para entrar nas grades de programação de TV. A gente tem... tá com vários eventos em shopping, a gente tá com um evento super legal agora no mês de setembro, no Shopping Eldorado. Legal. A gente tá construindo uma peça de teatro musical, a gente vai ter uma mini maratona, que é a Seninha Racing Day, que nem a Tem o Ayrton Senna Racing Day e agora tem o Seninha Racing Day, que vai ser dia 4 de dezembro lá no Speedland. Tá todo mundo convidado para participar, para estar lá com a gente. O Speedland, inclusive, tem um curso de pilotagem, super parceiro nosso, o Tuca, com o curso de pilotagem do Seninha, né? Sim. Que a molecadinha faz as aulas de kart e o Seninha é o nosso embaixador na escola de pilotagem. A gente, inclusive, foi lá, você que não conferiu esse vídeo aí, ó, é muito legal, até o filho do Fogaça, né? O Masterchef tava lá também, um monte de gente. O Tuca falou que é uma receptividade enorme, né? Porque você tá dando um curso de pilotagem e tem o Seninha. Sem dúvida. A gente, enfim, a gente vai ter toda a parte de produtos licenciados nessa retomada. Ou seja, a gente vai ter aí, tá trabalhando muito. A gente tem uma equipe aqui trabalhando, parceiros fora e aqui dentro também, trabalhando toda a roteirização já dessa animação do personagem. Ou seja, a gente vai ter nos próximos de 3 a 5 anos aí, uma série de coisas que o personagem realmente vai ganhar uma importância onde ele sempre teve o lugar dele, né? Que é um desenho animado muito bacana, a criançada conhecendo o personagem e conhecendo o Ayrton através do personagem. E, gente, além do Seninha, o Mauro também é praticamente patrimônio do Instituto Ayrton Senna, viu, Mauro? Queria que você contasse para o pessoal um pouco da sua experiência aqui no Instituto, que você também já teve em todas as áreas também, e claro, as histórias com a Ayrton, que a gente, como fã também, né, se deixar eu e o Mauro conversando aqui de Ayrton Senna, o programa vai ter umas 5 horas, mais ou menos, né, Mauro?
Mas conta assim pro pessoal as suas histórias. Eu acho que é legal você falar desse trabalho no Instituto também, que é muito bacana. Acho que, para mim, estou há 17 anos no Instituto, estou indo completar 17 anos agora, e eu sempre digo que, para mim, é uma honra. Eu digo, na verdade, que eu tenho muita sorte, porque primeiro eu entrei aqui no Instituto, ainda para cuidar do personagem, depois de um tempo passei a cuidar dos produtos do Ayrton, né? Então, e agora essa volta do personagem. Eu sempre digo que os dois maiores legados que o Ayrton deixou, um foi o Instituto, o outro foi o Seninha, né? E eu tô tendo a oportunidade, cuidei do licenciamento de produtos do Ayrton durante bastante tempo e agora o personagem. Então, assim, eu tenho muita sorte por ser tocado por isso e ter essa grande oportunidade. Acho que trabalhar aqui no Instituto, viver o que para mim, o maior ídolo brasileiro de todos os tempos, não existe um outro cara como o Ayrton em todos os tempos, e ter essa oportunidade de poder passar o meu dia a dia e passar já 17 anos da minha vida aqui dentro fazendo isso, para mim é uma baita honra, um tremendo prazer, é uma satisfação estar aqui fazendo isso e agora com esse novo desafio de cuidar desse pequenininho aqui. Com certeza. Né? Não eu só, mas toda a turma que está comigo. E eu sinto isso de todo mundo aqui, né, Mauro, no Instituto. Mas acho que assim, a gente que é fã de corrida, parece que é um prazer trabalhar no Instituto, o legado, mas também de reviver essas histórias, assim, das corridas do Ayrton. Eu queria que você falasse assim das suas favoritas aí. Você não vai falar a 161 da Fórmula 1, né? Mas assim, você que é um grande especialista, o que você considera assim de grandes memórias que você tem do Ayrton? Eu não sou especialista como você, mas acho que as grandes memórias para mim, as maiores vitórias do Ayrton, os maiores momentos do Ayrton. Acho que, sem dúvida nenhuma, a corrida de 1984 em Mônaco, para mim é uma corrida marcante, que é onde o Ayrton se apresenta para o mundo, toda a capacidade que ele tinha, ele mostrou naquela corrida, em uma corrida, com um carro que... Um cartão de visita, cartão né? de visita deles. Aqui, é isso. Quem era o Ayrton Senna? Né? Acho que essa é uma corrida, para mim, simbólica. Eu acho que, para mim, uma corrida que pouca gente fala, mas a corrida que o Ayrton venceu por meio milésimo de segundo em Jerez. Jerez na fronteira, com a Black Lotus, né, com a Lotus John Player, do Mansell, em menos de uma fração de milésimo. Aquilo para mim é uma vitória emblemática, porque você ficava colado na televisão, faltando milímetros para acabar a corrida e ele ganhou. Mas tem uma outra corrida também que eu gosto muito, que você falou de um duelo com o Mansell, que é o duelo em Jerez, mas tem um outro em Mônaco, que o Mansell bate, estoura o pneu, ele vai, troca o pneu e volta, e ele tinha a Williams que pulverizava diferenças, né? Sim. Nas palavras do próprio Galvão, diferença, e ele fica acho que 6 ou 7 voltas tentando, e o Ayrton não deixa passar, e não vai passar mesmo, e não passa. Parece que a McLaren do Ayrton tinha uns 5 metros, não né, passa, de largura, não passa, né? Porque não passa. parece que ele ocupa o espaço inteiro do carro. E você vê que ele tá na trajetória dele, não é que ele tá olhando no retrovisor, tá preocupado. Não. Parece... Técnico, exatamente. O Ayrton, como se falasse, não vai passar, cara. Podemos correr um ano aqui que não vai passar. Estaria não vai até passar. hoje lá. Né? Estaria até hoje lá. Obrigadão mais uma vez aí pelo papo. Se deixar, a gente falando aqui, vai longe esse papo. Mas não tem problema, a gente fala outras vezes aqui também de corridas de Fórmula 1 e voltar para falar do Seninha quando tiver umas novidades. Não, né? nós Acho que é super vamos fazer legal. várias coisas aí legais aí. Nós queremos que vocês acompanhem essa evolução do personagem aí. Muito obrigado. Vamos acompanhar, Rodrigo? mas tem que acelerar, porque o Seninha é rápido, né? Super rápido. É isso aí, gente. Até a próxima, então. Valeu! É isso aí, pessoal. Legal o vídeo, né? O tio Mauro e o tio Rodrigo falou muito, né? Mas tudo bem, aproveita e curte o vídeo, se inscreva nos canais aí, Cena TV, e também veja os outros vídeos que estão passando aqui, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau!